Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar de um tema muito importante que pode mudar a nossa concepção, o nosso entendimento a respeito das coisas do Senhor. Em Isaías 45, 11, está escrito assim: Perguntai-me as coisas futuras, indagai-me acerca das obras das minhas mãos. Nós sabemos que, na realidade, Deus tem três qualidades que só Ele tem: onisciência, onipresença e onipotência. Então, Ele, na pessoa de Cristo Jesus, Ele se revela como Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Deus conhece o passado, Deus conhece o presente e Deus conhece o futuro. Deus pode definir, decidir, decretar, porque Ele é Deus. Então, numa visão da noite, certa vez, ao orar, eu fui transportado em um lugar. Parecia que era uma manutenção de uma grande firma, que, aliás, outras vezes eu já me vi ali trabalhando, trabalho espiritual. E lá, então, eu estava exercendo a função assim, na manutenção desta firma. Eu estava exercendo a função de um serralheiro. E o chefe da seção, ele veio na minha bancada e ele trouxe, assim, um desenho. E mostrou, era uma porta de ferro, de aço, para ser dobrada. Então o desenho mostrava, assim, as linhas pontilhadas da dobra, mostrando que a dobra tinha que ser de baixo, entende? E os furos, eram 10 furos, era excêntrico. Então ele ficava de um lado da porta, fora do centro, 10. Então a linha pontilhada eu fiz conforme o desenho. Só que quando veio o engenheiro, ele olhou assim e ele falou: olha, você fez certo pelo desenho, mas está errado, precisa consertar. Aquela porta, na verdade, era assim, para colocar num transformador, um gerador de energia, que entrava assim com pouca voltagem, assim, vamos ver, 220 volts, mas saía com milhares de voltagem, de potência. Então ele transformava do nada, assim, em muitas possibilidades, em muitas formas, que poderia gerar energia até mesmo, vamos dizer, para o mundo. Na realidade, aquele gerador de energia, aquele transformador, os pinos saíam para fora do nível da caixa. E precisava então aquela porta fechar ele para poder o operador torcer ou dominar cada um daqueles furos. Então, no caso seria 10, que são os 10 mandamentos. Mas não pôde ser concluído, porque quem mandou o desenho, na verdade, não prestou atenção. E ele não podia fechar para poder o gerador operar assim na totalidade de poder. Seria os 10 mandamentos da lei de Deus, que Moisés recebeu do Senhor lá no Sinai, que é não ter outro Deus diante do Senhor, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor em vão e guardar o sábado. Então, se a gente prestar atenção, são 2 tábuas da lei. A primeira tábua diz respeito de nós com Deus, a nossa obediência à palavra de Deus. Não ter outro Deus diante de Deus. Não adorar imagem, nem do que está no céu, nem na terra. Não tomar o nome do Senhor em vão e guardar o sábado. Então, esses mandamentos
dizem respeito entre nós e Deus, nessa aliança que Deus fez da salvação do homem. E os outros 6, vamos dizer assim, que é a obediência ou o reconhecimento, assim, do nosso próximo. Honrar pai e mãe, não matar, não furtar, não dizer falso testemunho, e assim por diante, 10. Completando os 10. Então, Deus resumiu, nas 2 tábuas Deus resumiu os seus mandamentos em 2. Amar a Ele sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Então, na realidade, a natureza obedecia a Adão. Os 4 elementos da natureza, que é terra, água, fogo, ar, estão no domínio do Senhor. E disso aí ele cria todas as coisas. Ele faz todas as coisas. Como fez Adão e Eva, né? Pegou o barro, fez um boneco e pôs o seu poder, o seu espírito neles. Que é o que nós hoje vivemos com o fôlego de vida do Senhor. Então, quando Adão e Eva pecaram, Deus se afastou, porque Deus ama o ser humano. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Deus é um fogo consumidor. Então, quando Adão e Eva ficaram desprovidos, vamos dizer, do poder de Deus, a natureza se revoltou. O inimigo se apossou da terra. Ele sitiou a terra. E a natureza se tornou revoltosa, os animais. E o homem, então, passou a viver nos domínios do diabo. É difícil dizer isso, mas é uma verdade. O homem adorou o sol, adorou a lua, adorou astros, adorou animais tipo vaca, rato, cobra, imagem de escultura, enfim. O inimigo fez exatamente aquilo que ele queria. O reino dele aqui na terra. Então, a terra se tornou o inferno, vamos dizer assim. Não é Deus que domina nesse mundo. Porque se fosse Deus não tinha crimes, não tinha essas barbaridades que nós vemos. Então, nós vemos que tudo isso é fruto do pecado. Mas houve um ser, o único ser, que obedeceu a Deus, que veio a esse mundo, ser semelhante a nós, mas sem pecado, representando Adão antes do pecado. E por isso Deus foi com ele. Ele deu a 7ª manifestação do seu Espírito, porque, na realidade, Cristo Jesus não atuou aqui como Deus. Ele se tornou homem e viveu entre nós para mostrar que é possível a gente viver na obediência à palavra de Deus. Então ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas Cristo tinha um segredo. Ele dizia: eu vim para que vocês tenham vida abundante. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O Pai é maior do que eu. Nesse tempo, nesse período, o Pai era maior do que Jesus, porque Jesus estava na forma humana. Mas, como ele obedeceu, ele era o resplendor, ele veio demonstrar o caráter de Deus. Então, Deus era com ele. E ele dizia: o Pai me ama porque eu faço o que lhe agrada. Eu e o Pai somos um. Eu de mim nada posso fazer, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Então, a gente vê que Cristo se humilhou, se tornou como um de nós, sem pecado, e viveu uma vida santa. Por isso Deus o exaltou e deu-lhe um nome que está acima de todo nome, de toda a criação. Seja anjo, seja o que for, tem que se dobrar diante do nome do Senhor Jesus. Deus o exaltou. Em Filipenses 2 diz, né? Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome
que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus todo joelho se dobre. Então, a glória de Deus é quando vê toda a criação, anjos bons, anjos maus, homens, enfim, todos se dobrando diante deste nome. Você quer ser, assim, um participante dessa glória de Deus? Você quer ser restaurado à imagem do seu Criador? Você está disposto a deixar essa vida de pecado e entregar a sua vida nas mãos de Deus? Veja, os mandamentos de Deus eram tão sagrados que quando Moisés fez a arca e pôs as tábuas da lei, ninguém podia tocar nela, a não ser os levitas, que eram homens escolhidos por Deus, consagrados, e o sumo sacerdote, que tinha que pôr um sininho, uma vez por ano ele entrava no Santíssimo, e tinha que pôr um sininho na roupa e amarrar uma corda no seu pé. Por quê? Porque se ele não tivesse consagrado, ele seria fulminado. Que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Deus é um fogo consumidor. Então nós vemos, na realidade, que a desobediência de Adão e Eva, Deus não pôde concluir a sua obra aqui na terra como deveria. Adão entregou de mão beijada a terra ao inimigo. E o pecado entrou, trazendo dores, sofrimento, angústias, tristezas e finalmente perdição. Nós, do Grupo Emanuel, que quer dizer Deus conosco, convidamos você a fazer parte desse ministério. Deus está rebanhando um povo. É o último período, vamos dizer, da graça de Deus com o homem na face da terra. Então, foram 7 períodos, 7 igrejas. E o último período, então, é Laodiceia, que traduzido pode ser o povo do juízo, mas se a gente prestar atenção, é um povo sem juízo. Porque desobedecer a palavra de Deus é morte. Se você gosta desse tema, se inscreva, dê um joinha, aprove, compartilhe com seus companheiros, amigos e nos ajude para que a gente possa, assim, aumentar o ciclo daqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Muito breve, Cristo Jesus vai vir por um ponto final. Nessa história, nós estamos no último período, que é a igreja de Laodiceia, ou seja, agora nós estamos vivendo a última semana das 70 semanas de Daniel. Nós temos um tempo de graça ainda para pregar o Evangelho. E muito breve, então, vai acabar esse tempo da graça, porque a metade da semana, o inimigo de Deus vai dominar a terra. Você não vai poder comprar nem vender. Você não vai ter médico. Você não vai ter dinheiro, não vai ter propriedade, não vai ter nada. A não ser que você adore este homem encarnado por Satanás. E se você fizer isso, você estará fora da graça de Deus. Então, não vai ter médico, não vai ter comida, não vai ter amigos, não vai ter propriedade. O justo vai viver pela fé. Quer você ser um desses justos do Senhor? Então, nos procure, faça parte desse movimento que Deus está rebanhando para levar a sua última palavra de misericórdia a um mundo rebelde como você está vendo. Por Jesus eu agradeço. Amém.